O telemóvel. Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel, coach e atleta. Hoje tenho aqui Bárbara Oliveira, mental coach e muitas outras coisas. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Miguel. Boa tarde. Sim, eu sou mental coach, primariamente hipnoterapeuta, portanto a base é a hipnose e depois uso o mental coach, PNL, TLT, outras técnicas para auxiliar nesse processo. E para quem não conhece, o que é a hipnose? A hipnose em primeiro lugar, é sempre uma auto-hipnose, portanto, é uma forma da pessoa ter acesso a informações ou tomar consciência de coisas, ou de sentimentos, ou de pensamentos, ou de formas de se gerir e autorregular que, por norma, nós não temos acesso. E, portanto, através de técnicas e através de sugestão e através pronto, através da terapia, portanto, através de técnicas, neste caso associadas ao desporto, através de técnicas, nós conseguimos aceder a informações que normalmente não estamos despertos para isso, porque o transe, né, que nós usamos no processo hipnótico, faz com que nós aumentemos a nossa concentração numa ideia, sugestionado pelo terapeuta que está ao nosso lado, e nós ficamos mais focados naquilo que estamos a trabalhar e, portanto, acaba por haver ali um direcionamento do nosso foco, da nossa atenção, do nosso cérebro para aquilo que nós queremos trabalhar. Associado muito às emoções, vamos atrás daquilo que for preciso para trabalhar o que for necessário ou para empoderar o que for necessário, depende das situações. E quando tu falas disto, tem ligação com o subconsciente? Tem subconsciente, emoções, memórias, está tudo interligado. Porque muita parte de nós não temos acesso, mas fazemos muitas escolhas, não é, na nossa vida e certos padrões por causa do nosso subconsciente. Sim, escolhas, bloqueios, limitações às vezes, crenças que nos limitam ou que nos fazem direcionar para certos caminhos, e às vezes não escolheríamos aquela situação ou não nos permitiríamos aquele bloqueio se tivéssemos consciência de que o que está na base são emoções que não estão bem trabalhadas ou que não estão bem geridas. Se as trabalharmos ou as gerirmos positivamente a nosso favor, se calhar decidimos diferente, mais em prol dos nossos objetivos, daquilo que nós queremos para nós mesmos. Um E, bocadinho, o trabalho é esse. e tu vês depois de trabalhar esta base as pessoas a terem vidas diferentes, tomadas diferentes, que se calhar pensavam que eram impossíveis e que se tornaram possíveis? Sim, sim, há uma mudança muito boa. Antes de mais, é um processo de autodesenvolvimento pessoal muito grande. Portanto, uma tomada de consciência muito grande sobre a forma como o meu cérebro está a trabalhar comigo, né? Porque se há uma componente minha que eu desconheço e que eu não tenho conhecimento e não tenho controle. O objetivo não é ter controle de tudo, mas pelo menos tomar consciência de que o meu cérebro me está a levar por aquele caminho, ou me está a fazer bloquear, ou me está a gerar desconforto e sofrimento, e eu puder trabalhar isso de forma a que seja uma situação tranquila. Então, que seja, não é? Tudo aquilo que nós queremos é ter o nosso cérebro a trabalhar também a nosso favor, não só de uma forma automática, não é? Inconsciente. E tu, quando falaste aqui deste transe, tem ligação aqui com aquele estado de flow ou não? São coisas diferentes? O transe é um estado de atenção focada. O que nós passamos por ele várias vezes. Eu, numa primeira consulta, faço sempre um bocadinho esta introdução e digo sempre aos meus clientes que nós estamos em transe várias vezes, nós entramos em hipnose naturalmente várias vezes. Por exemplo, quando nós estamos a ver um filme e estamos emotivos naquele filme, está-nos a fazer sentido, estamos conectados e alguém nos chama uma, duas, três vezes e nós não ouvimos, nós não ficamos surdos de repente, né? O nosso canal auditivo está funcionando, está tudo, o aparelho está a funcionar, mas o nosso cérebro não está a receber aquela mensagem, porque está focado numa ideia, em algo que lhe faz mais sentido e, portanto, está em transe, né? Quando pegamos no carro depois de um dia de trabalho cansados
chegamos a casa, mas não fazemos a mínima ideia de quantos semáforos passamos, que caminho é que fizemos, parece que entramos em modo automático. Pronto, o nosso inconsciente tomou conta e protegeu-nos e levou-nos a casa porque o nosso consciente estava demasiado cansado ou preocupado com alguma coisa. Portanto, isto são transes ligeiros, mas são transes, que é um estado focado de consciência numa ideia, numa emoção, e nós vamos trabalhando com essa frequência cerebral, que é um bocadinho diferente do estado de vigília. E nós, atualmente, temos tantos estímulos em cima de nós, não é? Telemóveis, redes sociais, não é? Estamos sempre a ser bombardeados a nossa atenção e sermos um bocadinho conduzidos para certos lados e às vezes não nos apercebemos bem disso. Sim, sim, claro. Nós não temos noção, por exemplo, da quantidade de coisas e de situações que perturbam a qualidade do nosso sono, né? Às vezes, eu faço tudo direitinho, eu deito-me, eu não tomo café depois de X. Mas temos muitos, não é rituais, mas muitas rotinas que desfavorecem a qualidade do nosso sono, muito pelos estímulos exagerados que o nosso cérebro tem, que não gosta. E que há momentos em que não gosta, há momentos em que gosta, em que até dá, dependendo da nossa personalidade e daquilo que nós queremos da vida, mas há pessoas que até gostam e isso até as alimenta e faz bem. E precisam disso, mas há outras pessoas que não, que precisam de se treinar a desligar. A auto-hipnose ajuda muito nesse processo de focar e E, desligar um bocadinho. e tu estavas a dizer, nós falámos em off, não é? Que tu vens de ser atleta, não é? De pequena. Tu achas que tu teres passado ali por, não é? Tu disseste que competiste em alta performance, eh, ajuda-te atualmente porque já passaste por lá e ajudas agora os atletas porque sabes mais ou menos a pressão que eles têm que lidar? Ajuda muito em vários. Pronto, eu fui atleta, era mais nova, desisti com 14 anos por causa de lesões. Sou mãe de um filho atleta, e pronto, e acompanho atletas. E o meu pai também é atleta, portanto, o bichinho está cá desde que eu nasci. E sim, ajuda porque eu lembro-me quando eu era miúda, eu era muito esforçada, eu gostava muito daquilo, eu queria muito daquilo, eu era esforçadinha. Mas eu tinha noção de que havia pessoas que faziam aquilo com muita facilidade, com uma simplicidade, parecia que nasciam para aquilo. Eram focadas naturalmente, eram motivadas naturalmente, aquilo saía-lhes, era muito natural e eu tinha que fazer esforço. Só que o esforço que eu fazia não estava correto, não estava direcionado ao sítio certo e, portanto, gerava frustração. A frustração, em vez de ajudar, né, eu não sabia direcionar a frustração para o sítio certo e, portanto, tenho plena consciência que o trabalho que faço com os atletas os ajuda muito. Eles trabalham muito bem também, são pessoas que trabalham muito dedicadas, muito disponíveis para os resultados, portanto, trabalham muito bem. E, São pessoas muito focadas. e quando agora tocaste num ponto muito engraçado, porque um atleta chega a um ponto que começa a ficar frustrado, aquilo começa a virar rotina, não é? Ou aquilo tinha prazer, gostava, não é? E começa a virar, tem ali um bloco de treino, tem que Uma cumprir, tem que fazer. obrigação. Exatamente. Como é que nós depois trazemos o atleta, não é, para aquele estado de flow e que pegamos mesmo nessa frustração e começamos a aplicar no sítio certo para ele performar na altura certa? Assim, eu trabalho, como eu disse logo no início, eu trabalho com várias técnicas. Portanto, trabalhamos de fora para dentro, através do mental coach, através da PNL, através do timeline therapy e trabalhamos de dentro para fora através da hipnose. Através da hipnose nós conseguimos ir resgatar emoções. Por exemplo, se o atleta tem um momento na vida onde sentiu o pico de adrenalina, o pico de entusiasmo, o pico da motivação, muito facilmente conseguimos ir lá atrás resgatar isso, ancoramos, portanto, trazemos essa emoção, esses sentimentos associados ao movimento e à respiração, um movimento específico, que depois o atleta consegue ativar antes da prova, durante os treinos, antes dos treinos, nos momentos que precisar. É o trigger, vá, que nós chamamos de gatilho, mas é o trigger. Portanto, nós temos muitos triggers inconscientes, né? Ouvimos uma música e de repente lembramos de uma situação, sentimos um perfume e lembramos-nos de uma pessoa. Nós aqui ativamos
ou instalamos triggers específicos, portanto, os triggers necessários. Portanto, se eu preciso de entusiasmo, eu vou atrás de um momento onde tenha havido entusiasmo e o atleta traz esse entusiasmo para o aqui e agora e faz a projeção depois à prova que precisa de fazer, levando esse entusiasmo, ou levando a motivação, ou levando o foco. Depois também há técnicas de autorregulação, onde ele consegue avaliar qual é o nível de foco, o nível de motivação, o nível de frustração que está a vivenciar, e consegue regular, portanto, diminuir ou aumentar naquele momento, in loco, aquilo que está a precisar. Há várias formas de trabalhar essas situações, formas muito interessantes, muito boas, Tu, do meu ponto de vista. tu disseste-me que tu trabalhaste como enfermeira, não é? Eh, e tu descobriste o poder da mente lá, não é? Que tu Sim, queres contar um bocado, não é? Que tu sim, falas claro. um bocado disso. Eu sou enfermeira, fui e sou, e mantenho-me enfermeira e faço questão de manter, até porque eu tenho pronto, um trabalho usando a hipnose no controlo, no gestão da dor e ansiedade em pediatria, portanto, e é um trabalho que desenvolvo até como docente, portanto, é uma parte da minha carreira muito importante para mim. Eu sou enfermeira, portanto, já há 15 anos ou 16, alguns anos. E trabalhava na altura na pediatria oncológica no Hospital São João. E nós em situações de sofrimento, nós percebemos que há formas de lidar diferentes, né? Eu sempre fui uma enfermeira mais de emoções, de colinhos, de afetos, de dar mais atenção ao que a pessoa está a sentir, como é que está, como é que não está. Pronto. Mas isso fazia parte das minhas características, faz parte das minhas características pessoais. Nessa altura, portanto, eu percebi que realmente havia formas de lidar com a mesma situação diferentes e que a forma como se lidava influenciava até o sucesso do tratamento que estávamos a fazer, influenciava muito o nível de sofrimento que ia haver, o nível de dores, o nível de desconforto, o nível, a quantidade, a intensidade da náusea, portanto, ia influenciar muito. Um, e na altura até foi uma mãe que me aborda um dia e que me diz, Bárbara, há aqui muita coisa que tu devias trabalhar e devias aprender porque podias fazer mais. E aquilo ficou ali o bichinho, não é? Aquelas sementinhas que são plantadas na nossa cabeça. E depois um dia tive um burnout. Portanto, tive um burnout em que o meu cérebro desligou e de repente eu deixei de saber preparar uma morfina e de repente eu deixava de conseguir ler corretamente o nome das minhas crianças. E na altura achava que era uma coisa muito grave, física, não é? E pronto, e afinal era um burnout. E fui obrigada a parar, mesmo eu querendo ir trabalhar, fui obrigada a parar. Ao final do mês, tentei voltar a trabalhar, não me deixaram, não, tens que parar mais tempo. E pronto, e durante o meu período de burnout fiz formação em hipnose para perceber, ok, o que há aqui que eu não estou a conseguir chegar lá e pronto. E achei que podia ajudar e ajudou bastante. E portanto descobri um mundo não consciente, né? Uma quantidade de técnicas, coisas, abordagens altamente científicas e comprovadas e estudadas que nos ajudam muito e que nos ajudam a percepcionar certas coisas e a desmistificar, e a ressignificar certas coisas que nos fazem às vezes parar, ou bloqueiam, ou nos limitam, e pronto, foi tudo junto. E eu entrei neste processo de desenvolvimento e de aprendizagem, e pronto, e depois fui tirando várias formações. Depois isto também é viciante, não? A pessoa quer um bocadinho mais e aparece um cliente que precisa de algo que eu não estou a conseguir dar, e vamos fazer mais uma formação para conseguir suplementar essa necessidade. E pronto, e depois entrei no desporto já em Lisboa. Quando vim para Lisboa tive a oportunidade de o fazer. Era algo que eu tinha muito interesse, já tinha formação em psicologia do desporto, que fiz um bocadinho por curiosidade, até para ajudar o meu filho e saber como conseguiria
entendê-lo melhor, numa abordagem que até mais como mãe do que como terapeuta. Depois tive a possibilidade de entrar com atletas e corre bem. E depois funciona muito, passa a palavra, não é? E portanto hoje em dia tenho alguns e acompanho várias modalidades. Então, tu depois desse momento, tu começaste tipo a atender, não é por conta própria, começaste a empreender e a ter tipo o teu gabinete. Sim, numa fase inicial comecei a nível particular num gabinete. Tive a oportunidade também de o fazer como enfermeira e tenho a oportunidade de o fazer como enfermeira, única e exclusivamente no controlo de dor e ansiedade na pediatria, está bem? É esse o meu foco como enfermeira e usando técnicas hipnóticas. Depois eu comecei a atender particularmente, numa fase inicial, mais questões associadas, àquilo que as pessoas acham que a hipnose se direciona, não é? Mais os bloqueios, as fobias, a ansiedade, não estou a conseguir controlar, o medo do palco, várias coisas. E pronto, e depois fomos, né, fomos estudando mais um bocadinho, e fui percebendo que havia muito mais, por exemplo, no controle da dor e efeitos secundários na oncologia, nos tratamentos de quimioterapia, tudo aquilo onde forem as emoções a influenciar o resultado, é que nós consegue entrar com muito sucesso, tratamentos de fertilidade e infertilidade, hipnoparto, portanto, 70% da dor do parto é ansiedade e insegurança. Se nós eliminarmos isso, são logo menos 70%, por exemplo. Portanto, tudo aquilo que estiver interligado às emoções, não é? À insegurança, ao medo, à culpa, à frustração, hum, nós E, conseguimos trabalhar. e tu notas que as pessoas vêm ter contigo com, com medos que condicionam a vida delas e qual é que achas que são os medos maiores? Eu trabalho, depende do modelo que eu tiver à frente. Se for na área do desporto, pronto, é o medo de não alcançar o resultado, é o medo de não conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos, é o medo de estar a treinar e depois na prova não conseguir que saia, né? Porque assume-se erradamente que é uma questão de sorte ou do universo estar a conspirar a favor ou contra. E não sai, ou sai, e portanto, e aí é o medo de não alcançar os objetivos, aquilo pelo qual estão a trabalhar às vezes 4 anos, não é? Depois, a nível da saúde mental, aí é o medo, maioritariamente, medo de aumentar o sofrimento, né? Se for uma situação de sofrimento, medo, por exemplo, de tive uma relação complicada, e não consigo seguir em frente, porque sinto que vou entrar outra vez no mesmo registro. Eu já tive 12 vezes relações no mesmo registro, e então começa a crença de que isto vai ser sempre assim, não é? E que eu sou assim, e não é verdade, a pessoa não é assim, isso é uma característica, não faz parte da sua personalidade. E as características nós conseguimos geri-las e aprender a fazer diferente e treinar, né? Tudo é treinável, desde que seja consciente. Na gravidez, pronto, é o medo de alguma coisa correr menos bem, o medo da dor, o desconforto de estar num sítio estranho e de confiar em pessoas que não conhece, né? É a sua vida e a vida do bebê. Ahm, Pronto, na pediatria o trabalho tem a ver com a dor, portanto sempre associada à dor, mas é muito neste registro. Pronto, são tratamentos oncológicos, é o medo do não sucesso do tratamento, né? O medo de não ser capaz, o medo de não ter força suficiente. É muito o medo, a culpa, a frustração, muito por aí. E tu, por exemplo, aquelas pessoas que se calhar têm uma crença ou um bloqueio, não é? E que se calhar Hum. depois fazem uma sessão contigo e saem, não é? Tipo, diferentes, não é? Não faz o processo contigo. E as pessoas Sim, pensavam que aquilo seria para sempre, não é? Deve ser muito sim, transformador. é. É porque, lá está, dissociar uma característica que foi adquirida.
de algo que nós achávamos que eu sou assim, faz muita diferença, porque para já estamos quase a despersonalizar, não é? Tirar algo que eu achava que tinha a ver com a minha personalidade, não, eu nasci assim, sempre fui assim, e afinal este desconforto ou este sofrimento é possível eliminar, porque é uma característica que pode ter sido adquirida durante a gravidez. E portanto eu sempre fui assim, né? Desde que nasci eu sou assim. Mas é uma característica que foi treinada. Quanto mais, por exemplo, quanto mais a criança entrou em contacto com a insegurança, não é? Sempre que a criança entra em contacto com a insegurança, vai recalcar aquele sentimento de insegurança. Então vai aumentando a sensação ou a crença de que eu não sou capaz, eu sou inferior, eu não sou suficiente. Então aquilo vai aumentando. Sempre que entra em contacto com a insegurança, vai recalcando aquela situação inicial que colocou lá essa sementinha, essa primeira gota d'água, não é? E depois, às vezes transborda, outras vezes não chega a transbordar, às vezes as pessoas procuram ajuda antes. Mas sim, mas é muito possível dissociarmos e identificarmos características que foram adquiridas e treinadas, que viram crenças limitantes, no que pronto, é o nome que nós lhe damos, né? As crenças limitantes, mas que não são não são parte da personalidade da pessoa, são características que fazem parte da personalidade que foram treinadas e a pessoa abraçou como eu sou assim, né? E, portanto, se eu sou assim, eu não vou abrir mão disto, nunca, porque eu não vou deixar de ser quem sou. E este desfazimento é difícil. Depois disto ser feito, o processo faz-se com mais facilidade. Quando falaste, não é que a medicina tradicional ainda não tinha, ainda duvidava um bocado daqui do poder mental. Achas que aos poucos e poucos começa ali a abrir-se um bocado uma barreira e entender que realmente a mente, não é, tem aqui um peso maior? Sim, sim, estamos a fazer um caminho muito bonito nesse processo. Eu sou uma eterna crente de que as coisas fazem-se devagarinho, passinho sobre passinho, as coisas vão. Eu nunca pensei há uns anos atrás que fosse possível dar aulas sobre técnicas hipnóticas no controle de dor em pediatria na faculdade. E é possível, eu faço, portanto é possível. Um, e como já fui a muitas apresentações de faculdade, nível dentário, por exemplo, portanto, faz-se e é um caminho muito. Já existe formação inclusa na faculdade, portanto, na ciência tradicional, dita tradicional, e na medicina tradicional, cada vez mais a medicina complementar ou a dita alternativa, não é? Complementam-se, pronto. Não, a questão é essa, não são alternativas, são complementares. Se nós conseguimos, por exemplo, num processo oncológico, se nós conseguimos, através dos químicos, diminuir a probabilidade de náusea intensa, e se pudermos, da hipnose, diminuir ainda mais, e através do reiki diminuir ainda mais, e através de outras coisas diminuir ainda mais, até a pessoa ficar confortável, porque não juntar, não é? E trabalhar em equipa? Isto já se faz, felizmente, e fico muito orgulhosa de ver que isto já se faz, faz-se com muito sucesso. E pronto, e a prova disso é que eu vejo por experiência, sigo sendo convidada para fazer algumas apresentações sobre o tema que é, e a comunidade científica abrir, pronto, abrir um leque, abrir a cabeça para esta possibilidade. E lá fora já se faz há muitos anos, há muitos, muitos, muitos anos. Portanto, nós agora estamos a fazer devagarinho, mas fazemos com sucesso, eu acho que com sucesso. Pouco e E pouco. tu o que falaste aqui é mais uma abordagem, não é? Integrativa, quase holística, de ver o ser humano como um todo, com vários componentes Sim, e vês o de várias, não é? Pode ser disciplinas, não é? O que é que podemos, não é? Fazendo tipo aqui uma roda, não é? De cada pedacinho, sim, uma fatia de uma pizza que puder ajudar a pessoa sem estarmos a pôr rótulos e nada, não é? sim. Sim, por acaso é uma das coisas que às vezes tem que trabalhar, é essa necessidade de equilíbrio, porque
vou falar por mim, né? Eu não sou só enfermeira, eu não sou só hipnoterapeuta, eu não sou só mãe, eu não sou só filha, eu não sou só ex-atleta, eu não sou, portanto, tenho várias componentes e estas componentes todas, portanto, estas peças deste puzzle é que fazem quem eu sou, não é? E, portanto, às vezes nós temos que aumentar o foco numa componente, né? Sabe, os meus filhos estão doentes, né? Então aí eu 90% mãe e 10% o que sobra para o resto, não é? Mas isto é o equilíbrio, não é? E depois eu preciso trabalhar mais. E então eu sou 70% o meu trabalho e 10 e 30%, não é? Tudo o resto. E pronto, os meus filhos amam, estou a brincar, eles, eles compreendem e gostam muito deste crescimento. Portanto, nós somos um equilíbrio e nós temos muito que respeitar este equilíbrio. Portanto, nós precisamos disso, dessas componentes. Nós precisamos da pausa, precisamos de quebrar a rotina de vez em quando. Mesmo no registro que é necessário uma rotina, que é necessário muitas regras, é necessário também saber quando podemos fazer uma pausa e quando podemos ser só a pessoa, ou ser só, só estar, ou só parar, ou só respirar fundo, às vezes é necessário. E eu agora veio-me aqui à cabeça que é aquelas pessoas que são mais, que focam mais em, são mais obcecadas ou são mais consistentes ou que não acreditam que se deve pagar e tu como é que trabalhas isso com as pessoas que podem descansar, que podem, não é, que merecem aquilo, não é? Não estarem não estarem à espera tipo do burnout ou de qualquer coisa assim, não é? Ou de uma dor para pagar. Acima de tudo, estar atento ao corpo, não é? Estar atento ao corpo, estar atento aos sentimentos. Portanto, nós temos que saber identificar quais são os sentimentos ou quais são os pensamentos que não são saudáveis, não é? Portanto, nós podemos ter um ritmo alucinante, e estarmos muito felizes e isto fazer-nos muito bem. Não é? Há situações em que o parar é angustiante, e o parar gera sofrimento e o parar é que faz mal. Portanto, isto não, o que funciona para uma pessoa não é exatamente o mesmo que funciona para a outra. Eu posso ter necessidade de dormir 8 horas, e depois treinar-me. Por exemplo, eu faço noites e faço 2 e 3 noites seguidas se for necessário. E há 10 anos atrás eu diria, "Ui, não, isto não é possível." Mas hoje é possível e isso não altera a minha qualidade de sono. Portanto, tudo também é um treino. Quando há necessidade de fazer um bocadinho mais, nós temos é que saber os momentos ou a necessidade que temos, e às vezes, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos de auto-hipnose. É o suficiente para dar um descanso, um reset às vezes ao nosso cérebro e permitir-nos sentir coisas boas, parar do ritmo alucinante, se isso nos estiver a fazer mal. Porque às vezes o ritmo alucinante é positivo e alimenta positivamente a pessoa. Há pessoas que gostam muito disso. E no fundo é esta inteligência emocional, tu vês que as pessoas têm mais e como é que se trabalha isso e traz essa consciência para seja pessoas ou atletas. Uhum. Não percebi a pergunta, Miguel, desculpa. Um, Esta inteligência emocional que falaste, Uhum. como é que tu vês mais presente nas pessoas e como é que se estás para o nosso dia a dia e se trabalha isso? Como é que se trabalha este desenvolvimento pessoal? De várias formas, depende daquilo que for mais confortável para a pessoa. Eu acredito na terapia que eu desenvolvo, não é? Portanto, eu acredito muito que através de técnicas, sejam mais conscientes ou mais inconscientes, portanto, seja trabalhar mais de fora para dentro, seja mais trabalhar dentro para fora, através da hipnose, através do coach, através da PNL, através do que for, hum, pode-se com consistência e com treino aumentar muito, muito a qualidade de vida, porque efetivamente aumenta o nosso autoconhecimento, portanto eu vou autogerir-me melhor. Eu vou saber, por exemplo, quando é que alguma situação não me está a fazer bem, quando é que tenho que parar porque aquela conversa não me está a fazer bem, quando é que tenho que me proteger ou não, quando estou mais necessitada de fazer um trabalho de desenvolvimento numa área.
quando há um sentimento que me está a incomodar, e portanto eu consigo identificar muito mais facilmente o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a reagir assim, por causa daquele sentimento, e eu sei exatamente de onde ele vem, portanto eu sei trabalhá-lo. Portanto, isto ajuda muito no dia a dia para. Eu não estou a conseguir dormir, por exemplo. Ai, não estou a conseguir dormir. Porquê? Ai, não sei. Não, sabemos, sim, a informação está lá, nós só temos é que aprender a chegar a ela. Ok, o que é que eu sinto? Se eu sinto isto, ok, eu sinto isto, de onde é que isto vem? Isto vem dali. Pronto, então é ali que vamos trabalhar aquela situação, vamos ressignificar aquilo e vamos treinar a pessoa a não deixar que aquilo volte a acontecer, ou se acontecer, a resolver a situação com as técnicas que forem necessárias. Portanto, aí há muita coisa. Pode ser através de hipnose, mas pode ser através de. Há pessoas que vão correr e através da corrida diária conseguem fazer muito trabalho mental, não é? Conseguem. Por exemplo, eu adoro conduzir, não é? Com viagens longas, eu costumo dizer que viagens longas para mim é como terapia. Portanto, eu, através de uma viagem longa e da música certa, eu consigo pensar em muita coisa e chegar a muitas conclusões e resolver muita coisa. Pronto, também fiz terapia e, portanto, a terapia também me ajudou muito numa outra vertente mais profunda. Portanto, várias formas de trabalhar esses pensamentos e de os direcionar. Assim que uma pessoa aprende, depois consegue fazê-lo naturalmente e sozinha, não precisa de ajuda sempre, ou de apoio, de acompanhamento. E tu tens repetido que eu acho que é um mantra teu, que tudo é treinável, não é? Tudo é treino. É, Tu tens visto isso ao longo da tua vida e tu, não é? Entre aspas, não é? É o teu adotei. lema. Sim, sim. É o meu mantra. É, sim, sim. Isto é a minha opinião, não é? Vale o que vale e vale muito pouco. A minha opinião vale muito pouco. Mas para mim e para o mundo onde eu circulo e onde eu trabalho, é o que eu verifico. Verifico que às vezes é preciso é treinar mais intensamente, ou treinar de uma forma diferente do que aquilo que está a ser treinado. Mas nós somos treinados, não é? Desde pequeninos a comer daquela forma, não é? Eu, por exemplo, comer e deixar o prato vazio. Estou a dizer aquelas coisas que as mães, né, diziam muito e que continuam a dizer às vezes, né? Não sais da mesa enquanto o prato não estiver vazio. Então nós treinamos de que nós temos de comer na nossa cabeça se calhar muito. Por exemplo, isto é um treino. E depois fica gravado na nossa mente, né? Quase como uma crença. Então nós somos treinados a acreditar naquilo. Nós somos treinados que aquilo tem que ser assim, senão alguma coisa de errado vai acontecer, não é? E, portanto, isto é treino. Da mesma forma que se treinou a construir, treina-se a desconstruir e a construir algo diferente, mais saudável. Portanto, eu acredito piamente que sim, que tudo é uma questão de treino. E o que tu estavas a dizer agora estavas um bocado a falar, não é, de ambiente e daquele condicionamento social que nós fazemos uns aos outros, mesmo que seja Sim, inconsciente, estamos sempre a fazer muito, isso. muito. Sim, fazemos muito, nós vivemos em sociedade e, portanto, temos que aceitar que há uma moldagem feita por essa sociedade. Nós podemos ter muita força mental e muitas barreiras e muitos limites, mas se assumirmos que não vamos ser moldados, só nos vai gerar stress e ansiedade, porque vamos ser moldados, como é óbvio. Temos é que, quanto mais consciência tivermos desse molde, se é positivo ou negativo, e se queremos moldar diferente, melhor, né? Mas nós Sim. estamos constantemente a ser moldados e a ser treinados pelo que for, pela sociedade, pela parentalidade, pelos colegas, pelos treinadores, seja pelo que for. E achas que no fundo é nós reconhecemos um bocado a nossa essência para não nos perdermos no meio de tanta coisa? Eu acho que nós podemos encontrar ou descobrir aquilo que nos é confortável construir de nós mesmos. Às vezes nós achamos que a nossa essência é uma coisa e se isso não é confortável, se não nos faz bem, se calhar isso não é a nossa essência. Eu acredito que o nosso inconsciente é protetor, é bom. E se está a gerar um sofrimento, se calhar é um alerta para que aquilo não é suposto, não é suposto estar ali, ou não é suposto acontecer, seja do que for. Eu acredito que a nossa essência há de ser sempre algo vantajoso para nós, positivo. Mas se nos sentimos em paz, então está tudo bem. Se não nos sentimos em paz, então nós temos que encontrar formas de ir de encontro a essa paz.
independentemente daquilo que nós acreditemos que seja a essência, porque eu acredito que estamos em constante crescimento. Portanto, a minha essência há 20 anos atrás não é a mesma que é hoje, porque entretanto muita coisa mudou e eu mudei também e cresci muito, e portanto os valores estão lá, que me foram ensinados e que eu adotei porque acredito que são os corretos. Mas a minha essência eu acredito que também cresce comigo, também se pode melhorar ou moldar positivamente a meu favor, vá. Tem é Ok. que ficar tudo bem no final do dia. Tens é que no final do dia chegar, não é? E conseguir colocar a cabeça na almofada e estar em paz e não estar naquele turbilhão de pensamentos, não é? Que toma conta. Sim, aceitar com leveza. Eu acho que aceitar com leveza. Por exemplo, toda a gente erra, né? Eu erro muito. Ahm, Olhar para o erro de uma forma construtiva é diferente de olhar para o erro com penitência, né? Então, se eu olhar para o erro, ok, eu fiz isto, porque é que eu fiz isto? De onde é que isto veio? Quais foram os sentimentos que estavam incutidos ali? Ok, o que é que eu posso fazer se eu não quiser fazer isto outra vez? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que trabalhar na minha cabeça para que isto não me faça sentido fazer novamente? E aceitar, acolher essa imperfeição é bom, é muito bom e, portanto, e permite-nos deitar a cabeça à noite com a tranquilidade de que conseguimos fazer melhor se quisermos, se sentirmos essa necessidade, ou diferente, para não ser melhor e pior, diferente, em prol daquilo que nos é confortável a nós e aos nossos objetivos, que às vezes é em prol dos objetivos e não de pessoas, às vezes em prol de sensações e não daquilo que nós acreditamos seja melhor para nós. Às vezes tem que ser por objetivo. Ahm, por exemplo, no desporto, nós não trabalhamos muitas vezes em prol do bem-estar individual, trabalhamos muito também em prol do objetivo. Há momentos, portanto, há momentos que se trabalha o objetivo, há momentos que se trabalha a pessoa, e este equilíbrio é possível fazer-se. E tu, ao longo deste processo, o que é que tu, destas lições todas, o que é que tu gostavas de partilhar connosco, que nós pudéssemos praticar no nosso dia a dia? A nível de conhecimentos, de experiência, de técnicas, O que sentis que pode ser conhecimento, técnicas, para trazer bem-estar? eu acho que Bem-estar? acima de tudo, sim, eu gosto muito sempre de desmistificar um bocadinho aquilo que nós fazemos no autodesenvolvimento pessoal, não é? Porque as pessoas acham sempre que depois vou ficar todo. A ideia do autodesenvolvimento para as pessoas está muito associado àquele registro hippie, zen, e que nada de errado tem, pelo contrário, é muito positivo, mas que não tem a ver com isso. Portanto, eu faço trabalhos de autodesenvolvimento pessoal e de empoderamento pessoal a CEOs, a atletas, a pessoas com doença física, a pessoas com doença mental, e portanto, mulheres, homens, isso não difere absolutamente em nada, difere na abordagem, na comunicação, na modelagem da voz, do discurso, mas de resto o sucesso não difere absolutamente em nada nessas situações, portanto é muito empoderador nós podermos conhecermos-nos e conseguirmos lidar melhor e mais saudavelmente com o mundo que nos rodeia, seja ele qual for. Portanto, não tem que haver a necessidade de ajuda, porque às vezes as pessoas acham que eu não preciso de ajuda. Não tem que haver essa necessidade de ajuda para nós conseguirmos gerir as coisas de uma forma mais tranquila, mais serena, mais plena. Portanto, não tem que haver stress associado. Tem que haver entusiasmo, pode haver nervosismo, o stress não tem que haver, não tem que haver sofrimento, não tem que haver contraturas pela dor de cabeça por causa de reuniões, por causa de provas, por causa de situações da vida cotidiana. Não tem que haver esse sofrimento. E, portanto, se eu puder treinar-me a mim, e se eu puder treinar as outras pessoas, ensinar técnicas e empoderá-las ao ponto de conseguirem viver plenamente, aceitando o positivo e o negativo de uma forma tranquila,
é tudo aquilo que eu gostava que acontecesse, seja às vezes através de técnicas de respiração simples. Não temos, a abordagem não tem que ser sempre linear e profunda, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, né? Terapia de autodesenvolvimento ou de empoderamento pessoal, ou é tudo muito rebuscado. Não, não tem que ser. Às vezes são processos muito lineares, muito simples, às vezes de direcionamento de pensamento, ou de ensinar técnicas visuais, técnicas muito diretas, né? Como tu sabes, também trabalhas com essas situações. Portanto, às vezes é muito simples e às vezes é treinar, é aprender essas técnicas simples e pô-las em prática. E pode às vezes ser uma técnica de respiração, para sermos capazes de pensar melhor, de oxigenar o cérebro e aumentar o raciocínio, não é? E promover um raciocínio mais lógico, menos emotivo, e às vezes faz toda a diferença. Portanto, acho que toda a gente devia aprender técnicas. Nem toda a gente precisa de terapia, são coisas diferentes, mas acho que as técnicas e a aprendizagem, a aprendizagem, o auto-aprender, o autoconhecimento é essencial, do meu ponto de vista, claro. E, e pegando aqui, no caso, na saúde mental, nós andamos sempre a fugir, a não estar nem no presente, não estamos no passado, estamos no futuro, estamos sempre a fugir. Tu notas isso com as pessoas? Isso é visível pelos índices, né, da percentagem de pessoas com ansiedade, pessoas, crianças, adolescentes com ansiedade atualmente, né? A doença mental, portanto, isto já não é saúde mental, aí já não é saúde mental, a doença mental está cada vez mais presente. E pronto, isso manifesta-se muito pela quase incapacidade de nos mantermos no aqui e no agora, só estar, não é? Como eu costumo dizer, só estar, só ser. Dificilmente hoje as pessoas sabem fazê-lo e estamos a treinar muito mal as crianças de hoje em dia, porque dificilmente se treina um filho, por exemplo, numa sala de espera de um hospital para uma consulta, a estar à espera da consulta, não é? Hoje em dia é raro vermos isso. Ou quantas vezes vamos a um restaurante e vemos, não é, os tablets e todos em cima da mesa e cada um no seu mundinho, né, virtual, e já nem se espera pela refeição que vem a seguir. Portanto, esse só estar dá muita saúde mental, como é óbvio. Esse silêncio mental, ajuda muito na construção, da nossa saúde mental. Portanto, é necessária, como é óbvio. Se não fazemos agora, vamos fazer um dia mais tarde. Como eu costumo dizer, não vai a bem, vai a mal, e portanto o nosso cérebro vai arranjar maneiras de fazer parar, de fazer ouvir, de fazer sentir, vá, de identificarmos as coisas. Tu agora falaste, deste-me aqui um turbilhão de ideias. Tu agora falaste de uma coisa muito interessante que é, nós às vezes, não é, tapamos a dor com alguma coisa, seja um telemóvel, seja um docinho, seja, e não sentimos o que precisamos sentir, e o que estás a dizer é mais tarde vai, vai ter repercussão. Vai. Instintivamente, já não toda a gente, eu acho que cada vez mais nós estamos a abrir a nossa cabeça para a necessidade da consciência das emoções, não é? E já há esse treino nas escolas. Eu fiquei maravilhada, por exemplo, quando a minha filha mais nova, que agora tem 8 anos, mas na pré, fazia técnicas de respiração e chegava a uma casa e eu, giro, eu por acaso nunca me lembrei de te ensinar já, mas sim, claro, acho ótimo. E fazia treino de emoções, identificação das emoções. Eu costumo contar esta, é engraçadíssima. Um dia ela chama-se Sara, a minha filha chegou à minha beira e diz-me triste, de manhã, então, não é? Acabamos de acordar, vá, miúdos para a escola. Mãe, hoje estou triste. E eu, né, instintivamente, filha, dá cá um abracinho, né? Dá um abracinho. Posso fazer alguma coisa para te ajudar? E ela responde, não, eu quero ficar azul. Porque, né, no livro das emoções, o azul, naquele momento, o azul era a tristeza. E estou a ouvir isto de uma criança, na altura ela tinha 6 anos, e aquilo foi assim
como assim? Instintivamente, como assim queres ficar triste, né? Fiquei caladinha, como, porque tenho conhecimentos, porque se não tivesse, o que eu diria era, como assim queres ficar triste? Ninguém quer ficar triste, né? Nós queremos é estar bem. Não é verdade, não é verdade. E a aceitação que ela com 6 anos teve do eu estou triste e eu quero estar azul, portanto, eu quero manter-me triste e está tudo bem. E pronto, e eu dei-lhe o abracinho e disse, ok, está tudo bem, filha, então se queres ficar triste, está tudo bem. Podemos, claro, depois numa questão prática, podemos ir tomar o pequeno almoço mesmo tu estando triste, né? Temos que ir para a escola. E ela diz-me que sim, e aquelas bufetadas que os nossos filhos às vezes nos dão, de ensinamento, de lição, e pronto, veio de uma criança de 6 anos com eu quero estar triste, posso? E eu, podes. Os adultos não fazem isto. Naturalmente, raramente um adulto diz: Não, eu estou triste, está tudo bem, não está triste, eu estou triste. Porque estamos, não é? O dito E, do então está tudo bem, está tudo bem, não sim, está? sim, é aquele tudo bem automático que nós damos, não é? E quando respondes genuinamente, se disseres: Epá, não, hoje não estou muito bem. Às vezes eu faço isso às vezes, né? E vês desconforto do outro lado. As pessoas não ficam atrapalhadas. Vindo de mim, às vezes já esperam, as pessoas que me conhecem, mas as pessoas ficam atrapalhadas quando a resposta é não, hoje não estou assim muito bem, não estou nos meus dias. Ai, mas porquê? Aconteceu uma coisa? Não, está tudo bem. É em permanência. E isto, nós não estamos treinados para isso, nós estamos treinados para a ação, para resolver, para solucionar. Até nós, mental coaches, temos muito esse instinto, não é? De, ok, então o que é que podemos fazer, né? Vamos agir já. Às vezes não é isso que a pessoa precisa, às vezes precisa só de estar e de perceber de onde é que esse sentimento vem, ouvi-lo, acolhê-lo, para poder também trabalhá-lo. Se for de uma questão mais profunda e não for só uma tristeza porque sim, hum, às vezes é preciso ouvir e perceber que sentimento é este que está aqui a gerar uma falta de ar ou que está a gerar uma taquicardia, né? O que é isto? O que é que eu estou a sentir? E tu falaste que o nosso corpo dá o sinal, não é? Nós certas dores que Dá. temos, não é? Nós às vezes achamos, não é? Tomamos um comprimido ou fazemos uma massagem, pronto, nada conta, não é? Sim, sim, Mas não, pelo contrário. mas o nosso corpo dá ali o sinal que já passou ali alguma coisa que não devíamos fazer. Sim, acima de tudo, nós devemos saber identificar qual é a dor que nós temos, por exemplo, quando estamos em stress, né? E então eu já sei que quando o meu corpo me mostrar aquela dor, seja uma contratura, seja uma dor de barriga, seja uma garganta inflamada, seja um eczema atópico, seja o que for, então eu já sei que aquela situação está associada a algo. Então está no momento de parar e perceber o que é que está a passar, o que é que eu estou a ignorar, o que é que eu mandei para debaixo do tapete, que o meu corpo me está a dizer fisicamente, socorro. Porque é isso que o corpo está a dizer, é socorro. Olha para debaixo do tapete e lida com isso. E sim, não é fácil, não são processos fáceis. Quando já somatiza fisicamente, em nome de doença, não é fácil. Quando é um aviso como que é aquela pressãozinha aqui, volta e meia aparece-me aqui, ou, ai, aquela contratura, então aí é mais simples, são avisos ligeirinhos, as ditas somatizações ligeirinhas, né, que vão surgindo e que nós fazemos uma massagem ou pomos um gel, né, um anti-inflamatório, um quente e frio e resolve. Na hora resolve. E tu estavas a falar dos adolescentes e tu como mãe e mesmo para nós, tendo em conta as redes sociais, agora fala-se muito da dopamina, não é? E que nós cada vez queremos mais dopamina. Eh, o que é que nós podemos fazer para lidar de melhor forma, não é? Para não estar pronto, cada um tem o seu mundo agora, não é? No seu telemóvel, no seu tablet, mas o que é que nós podemos fazer no nosso dia a dia e criar bons hábitos para não haver um certo convívio entre as famílias, não é? E mesmo socialmente. É assim, eu tenho a minha opinião
que volto a dizer vale o que vale, que é muito pouco nestas situações. Eu acho que há regras que se devem instalar numa família para o seu bom desenvolvimento, né? Para o bom ambiente familiar. E às vezes são regras simples, têm é que ser postas em prática e não podem ser vaciladas pelos adultos, porque muitas vezes nós dizemos telemóveis à mesa não. E eu dou por mim, às vezes, com um dos meus filhos e mãe, telemóvel à mesa, e eu, "Ai, desculpa, tens razão, e pegar, era só um cliente, não interessa, está o telemóvel à mesa, e portanto, desculpa, e tira-se o telemóvel, porque se é uma regra é para todos, e as crianças aprendem pelo exemplo. As crianças aprendem muito, muito, absorvem muito pelo exemplo, não pelo que nós estamos a dizer, porque se eu digo uma coisa e faço outra, estou a desconstruir tudo aquilo que estou a dizer, não é? E portanto as crianças aprendem pelo exemplo. E portanto nós temos muito que ser claros, transparentes naquilo que estamos a transmitir, quer pelo verbal, quer pelo não verbal. E o não verbal tem um poder gigante, porque eles conectam-se muito com o não verbal, as crianças e os adolescentes. Os adolescentes ainda mais, porque depois têm uma frequência cerebral diferente, né, que trabalha a 1000 à hora e nós não conseguimos acompanhar muitas vezes, e num registro químico diferente, depois vai abrandar, graças ao universo, né? Mas não é fácil. O período da adolescência não é um período fácil para os dois lados, quer para o parental, quer para o próprio adolescente, que funciona tudo muito rápido. E, portanto, às vezes também é aceitar isso, perceber que o meu mundo não é um mundo igual ao que aquela criança está a vivenciar e aceitar isso, aceitar que eu também já fiz os meus disparates e também já tive as minhas respostas tortas e também já, né, já fui adolescente e perceber isso, mas com regras, portanto, estabelecendo bem os limites do que podes ir até aqui, daqui não podes passar. Isto é um limite que não passas. Hoje em dia vê-se muito a adultização das crianças, não é? Tornar as crianças quase adultas, e isso não é positivo. Gera níveis de ansiedade gigantes nas crianças, barra adolescentes. Portanto, nós somos pais, nós estamos lá para também decidir por eles quando eles precisam, para estabelecer as regras, os limites, por isso dar-lhes segurança e, portanto, ter isso e dar isso é muito positivo, mas muito pelo exemplo também, porque é muito importante. Eu agora tive aqui uma questão, veio-me à cabeça. Tu fazes também a hipnose online ou presencial? Ou... Faço online, porque foi aquilo que eu disse logo no início, que é, a hipnose não deixa de ser uma auto-hipnose. Portanto, a diferença de hipnose auto, eu sozinha, ou hipnose eu com o terapeuta, é que com o terapeuta vai haver sugestão. Portanto, vai haver alguém ali a direcionar para onde é que eu devo ir, ou que situações é que eu tenho que visualizar, que situações é que eu tenho, quando é que eu tenho que respirar, quando é que eu devo ir mais fundo, quando é que eu devo superficializar. Mas isto é auditivo, né? E, portanto, online presencial funciona da mesma forma. A dificuldade, eu também digo isto a toda a gente, que a dificuldade é no meu consultório aqui eu controlo tudo, né? Eu controlo o ambiente. Em casa, eu não controlo o ambiente e não é a primeira vez que estou numa sessão e a pessoa está já não é, hipotonia, num relaxamento profundo e de repente está um gato a passar-me à frente do computador. E eu já não estou a ver nada porque tenho o gato a cheirar uma câmara e a brincar comigo e pronto, e eu continuo na sugestão, mas eu não estou a ver nada do que acontece. Ou estamos online e a pessoa faz no telemóvel e fica assim a segurar no telemóvel. E eu, idealmente, eu digo, isto devia estar pousado, porque a mão vai ficar hipotonia, a mão vai cair. Ai, não, 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 não. Eu deixo a pessoa experimentar a primeira vez. Depois ela aprende, né? Ok, e de repente, pumba. E então eu estou a fazer a sessão a visualizar o teto do quarto da pessoa, do escritório da pessoa, e está tudo bem, porque ela entrou no relaxamento físico, porque nós, quando fazemos hipnose, fazemos um relaxamento físico, que é para o cérebro ficar maioritariamente focado naquilo que nós queremos que ele percepcione, portanto, não ficar. O relaxamento ajuda a dar a indicação ao cérebro do que é que ele tem que fazer. E portanto há um relaxamento físico que é muito agradável e é muito saudável, mas se a pessoa está segurando o telemóvel, ele vai cair. Eu continuo a fazer o meu trabalho, mas vou-me guiar única e exclusivamente pelo que estou a ouvir, né?
Mas pronto, são coisas caricatas que vão acontecendo, mas sim, mas funciona porque numa fase inicial é sempre uma auto-hipnose. Portanto, a pessoa faz o processo autonomamente, né? Eu não estou do lado de fora, fisicamente a fazer nada. Eu estou a direcionar, a sugestionar, a encaminhar e a pessoa aceita. Se a pessoa não aceitar, a pessoa não faz o processo. Portanto, a pessoa aceita, o cérebro aceita, as emoções aceitam, o inconsciente, né, aceita a sugestão que eu vou dando e a direção que estamos a seguir. Pronto, isso depois cabe a mim também criar essa confiança, né? Essa empatia, esse rapport. Mas é sempre uma auto-hipnose, tanto que depois os meus clientes fazem auto-hipnose sozinhos, né? E fazem processos que, por exemplo, eu faço uma vez aqui uma técnica de autorregulação da dor, por exemplo, né? Uma pessoa com uma lesão que precisa de autorregular a dor. Vai ter que resolver a origem dela um dia, mas que agora não dá, agora não é possível, não é? Para a minha vida agora isto não é possível. Portanto, fazemos a técnica aqui e eu ensino a técnica. E, portanto, e depois a pessoa fica capaz de a fazer autonomamente, sempre que precisar dela, E, sozinha. e tu, basicamente, por exemplo, imagina um atleta que vai aos Jogos Olímpicos ou vai ter uma competição e, não é, performa muito naquele estado ideal, não é, de flow, não é, que ele nem sabe muito bem como é que fez, mas saiu. Eh, Isso é um processo que tu vais trabalhando para aquilo acontecer. Sim, sim. Não é. Desiludam-se as pessoas que acham que isto é um processo de uma, duas sessões. Isso não existe. Quer dizer, há de existir, mas eu não faço e eu não acredito que isso funcione. Mas é a minha opinião, vale, vale e está tudo bem. Mas é um processo, porque numa fase inicial, ponto um, a pessoa precisa de se conhecer, né? E precisa de se conhecer e saber como é que funciona, como é que o cérebro funciona, como é que as emoções a estão a influenciar. E isto não sou eu que meto lá tudo na cabeça, não tenho essa capacidade, não consigo fazê-lo, né? É um processo, as técnicas vão ajudar, portanto, as técnicas vão ajudar a pessoa a chegar lá, mas é um processo. E depois é muito interrompido pelas competições. Por exemplo, em processo de competição, não fazemos, por exemplo, eu não faço técnicas regressivas, não faço técnicas que vão deixar a pessoa a trabalhar naquele processo, naquela ideia intensamente e que deixa assim a pessoa num pensamento, né, que precisa desse pensamento para chegar a uma conclusão. Se eu tenho uma prova amanhã, eu não posso estar focada num pensamento, eu tenho que estar focada na prova que eu vou fazer amanhã. Portanto, esses processos são interrompidos para momentos de prova. E está tudo bem, nós temos a planificação, o calendário, não é? E portanto, nós já sabemos, Bárbara, agora aqui podemos trabalhar mais isto, mas daqui a 3 semanas já não dá. Pronto, então nós aproveitamos essas 2 semanas vá, de pausa ou de menos importância para trabalhar insegurança, para trabalhar medo, a origem da insegurança, a origem do medo, a origem de eu sentir que não sou capaz, que sou inferior aos outros, a crença de que isto é tudo sorte. Isto acontece muito. Isto foi sorte. Eu tenho a sorte de ser predestinado para isto. Até um ponto, sim. Até um ponto, o corpo as características físicas adequam-se àquela situação. Mas no alto rendimento, depois isto deixa de ser suficiente, né? Depois é preciso muito mais. É preciso, como eu costumo dizer, é preciso de força física e força mental. E a força mental é, pronto, é que entramos nós, né? Na construção dessa força mental, ou continuar a trabalhar essa força mental, porque há pessoas que já trazem uma força mental muito grande. E agora pegaste nisto da força mental e tu vês tipo a força mental como se fosse uma pirâmide que nós vamos construindo. Eu vejo a força mental como um processo. Portanto, e eu acho e acredito que nem sempre, porque às vezes noto que isto pode gerar alguma frustração, que é acharmos que a força mental, assim que nós a adquirimos, nunca mais a perdemos. Eu costumo dizer que estes processos são voláteis. Eu posso estar muito forte mentalmente hoje, mas amanhã, por, porque acontece alguma coisa e eu vou cair. Eu caio é com muito mais capacidade e com uma rede. Portanto, eu vou cair na mesma, mas eu caio com rede e com uma capacidade de me levantar muito mais rápida.
e com uma capacidade também de olhar para a queda e de aprender com ela, não ficar agarrada nela na frustração, dando medo, dando impossibilidade de seguir em frente. Portanto, eu costumo dizer que a força mental permite-nos isto, permite-nos olhar para todo um processo de alto rendimento, né, que é disto que estamos a falar, de alto rendimento, acolhendo que nem sempre ele é linear. E está tudo bem com isso. Os nossos processos não são lineares. Agora, nós temos que estar em alta performance, a 100% naquele momento. Ok, então vamos trabalhar para isso. E naquele momento vamos estar. Mas aceitando que se alguma coisa não correr idillicamente, né, idealmente, nós vamos aprender e vamos ter outra oportunidade à frente para mostrar o que é que aprendemos com aquela falha, porque aprendemos muito nas quedas, né? Aprende-se imenso nas quedas e nas falhas e nos erros, Sim, tu agora pegaste mas num com ponto, aceitação, né? Com tu muita pegaste aceitação. agora Portanto, num. ter pirâmide às Sim, vezes dá a ideia errada de que eu chego lá e fico lá e está tudo feito. ok. Não é bem assim. Tenho Eu que chego pensar, lá. tenho que pensar melhor nessa metáfora, então, senão ainda me meto em trabalho. Tu, Muitas vezes isso acontece e as pessoas vêm com essa construção. E pronto, e o que eu vejo é que essa construção às vezes dá a ideia de que, então se eu construir, né, então eu só tenho que construir. E depois, ok, e depois? Depois é preciso manter, né? É preciso sim, continuar a dar consistência, porque eu também vou treinar todos, né? Vou treinar o corpo todos os dias, né? Às vezes treinos bidiários, e eu treinamento todos os dias, né? Para me manter em força mental sempre, eu tenho que ter uma consistência tão grande quanto eu tenho na força física. E mesmo assim, na força física, eu não estou sempre lá em cima, né? Porque mesmo nós treinando, né, às vezes bidiariamente, né? E em alto rendimento, em alta performance, o nosso corpo nem sempre, porque quimicamente às vezes há coisas que desequilibram isto, nem sempre o nosso corpo está a 100%. Portanto, porque é que o nosso cérebro vai estar sempre a 100%? Tem é que haver um equilíbrio. Quer dizer, quando o corpo falha, a mente vai ter que puxar. Isto é quase como numa relação, não é? Um falha, o outro vai ter que puxar. E que é igual. Quando o cérebro falha, quando a força mental for falhar, o corpo vai ter que estar bem, vai ter que puxar pelo cérebro, né? Pelas emoções. Quando o corpo falhar, vai ter que ser a cabeça a puxar e vai ter que ser na garra. Vamos dizer, vamos, mas vamos na garra. E vamos na mesma. Chegamos ao resultado. e tu estavas a dizer que esta questão de falhar é muito, por exemplo, às vezes acho que há um rótulo muito forte, não é questão de falhar, falhei, mas às vezes é onde vêm as aprendizagens, não é? Aqueles momentos que nós caímos da montanha e recomeçamos, é que nós tomamos noção de quem somos, não é? E fazemos a jornada. Sim, sim, entramos em contacto com sentimentos que desconhecíamos e percebemos muito daquilo que nós somos capazes também de ser, né? Porque se nós tivermos uma construção em que tudo corre bem, tudo é linear, é ótimo, isso é um privilégio. Ah, mas temos menos ferramentas, portanto, e vamos precisar delas um dia, eventualmente, no dia em que não for tão linear. E nesse dia, né, eu costumo dizer aos miúdos, quando eles estão no desporto de formação, quando eles têm um processo muito linear, as ferramentas vão ser menores. E depois um dia precisam, quando já estão no modo profissional, precisam das ferramentas e não têm as mesmas. Portanto, se eles conseguirem ou vá, se conseguirem ter a sorte, porque eles acham que não é sorte, mas se conseguirem ter a sorte do processo não ser linear, sei lá, de serem dispensados, de falharem muito, de não conseguirem as marcas, isto é uma sorte, e, portanto, eles vão chegar a profissionais muito mais capazes, muito mais fortes mentalmente do que uma pessoa que tenha tido um processo linear. Isto eu digo com certeza. Portanto, e com esta certeza, o falhanço o erro, a queda é essencial e necessário. Portanto, sim. E tu qual é que achas que é, aqui puxando um bocado para ti, qual é que achas que é o teu propósito, o teu grande porquê? O meu grande porquê. E eu não costumo guiar muito por aí. Eu acredito é que eu no final do dia tenho que estar bem e tenho que acreditar que estou a fazer as coisas com verdade. Com a minha verdade, né? Só a minha, mas com verdade.
sabendo que estou a ser fiel a mim mesma, portanto, não estou a contrariar aquilo que acredito. E tento transmitir isso, portanto, tento transmitir que nós conseguimos aprender, que nós conseguimos evoluir, que nós conseguimos viver com paz, independentemente do que está à nossa volta. Pode estar o caos, mas nós somos capazes de ter momentos de felicidade plena, mesmo no caos, e nós somos capazes de sermos bem, de estarmos bem, de apreciar esse estar bem e, e de lutar por ele, né? E de trabalhar por esse estar tudo bem, porque às vezes não cai, né? Não cai do céu das estrelas. Às vezes é preciso ir atrás para que as coisas fiquem bem, nem que seja por um bocadinho. Mas no meu dia tive um bocadinho em que estava tudo bem, eu estava plena e feliz, pá, já valeu a pena. E pronto, eu acho que é essa o meu mantra, vá, a minha rotina. E quais é que são aqueles teus hábitos e rotinas que te trazem nem que seja 5 minutos, que te trazem essa paz? Sim, eu faço, depois tem a ver com a minha construção, né? Portanto, eu faço auto-hipnose, não faço diariamente, faço diariamente se precisar. Se sentir que começo a ter uma dor ali já mais consistente, ou se começar a sentir que estou mais emotiva, mais reativa, então aí eu vou parar e vou fazer diariamente. Mas por norma, eu sou uma pessoa que pensa muito, e portanto, eu costumo dizer, sou um ser pensante, né? E penso e tenho muito cuidado, com os meus pensamentos. Portanto, identifico porque é que eu estou a pensar aquilo, não é? Porquê? Isto veio de onde? Sem julgamento, tentando eliminar o julgamento. Porque às vezes nós dizemos, eu nunca pensaria aquilo. Às vezes sim. E está tudo bem, e são só pensamentos, né? Não definem quem nós somos. E eu tenho muito cuidado nisso, não julgamento. Portanto, acho que a minha maior rotina é essa, é tentar não julgar, tentar trabalhar com acolhimento e tentar ser também essa pessoa com acolhimento e com saúde mental, no caso, que é uma coisa que para mim é muito importante, com equilíbrio. E, Rotinas, pronto, é auto-hipnose, técnicas de respiração, treinar, eu estou atualmente a-me a baldar um bocado nisso, mas idealmente sim, portanto, pôr o corpo a mexer também ajuda, lá está, para puxar pela mente quando a mente está a falhar. Pronto, são essas as minhas rotinas. Não tenho rotinas muito exageradas, nem tenho muito tempo para isso. e neste momento, que desafios é que tu tens e ambições? Neste momento tenho vários desafios, profissionalmente falando, tanto estou a entrar agora e a ter alguns convites para uma abordagem vá mais séria no sentido de cientificamente falando, portanto, começar a apresentar em congressos, científicos, começar a fazer esse caminho e esse caminho é muito desafiante para mim, um caminho que eu gosto muito, mas que me faz um friozinho na barriga, faz, e é bom, e confesso que gosto muito de sentir esse friozinho na barriga e correr atrás dele. Ahm, a nível de uma das coisas, por exemplo, que sinto necessidade de formação, porque às vezes é-me abordado, se calhar porque eu tenho 3 filhos, se calhar porque trabalho com adolescentes e trabalho com crianças desde sempre, e pronto, vou iniciar formação em parentalidade consciente, portanto, para saber formar melhor, para saber ensinar melhor, para saber direcionar melhor, porque uma coisa é aquilo que eu leio, aquilo que algumas formações me forem dando, mas não tendo a formação e os conteúdos todos, fico limitada nessa transmissão dessa informação. Ahm, e pronto, e continuar a trabalhar e a aprender todos os dias com os meus clientes, que esse é um desafio gigante. E que mensagem final tu gostarias de deixar às pessoas? Que aceitem mais que trabalhem, que não se sintam limitadas pelos obstáculos, que trabalhem em prol daquilo que querem,
construir para si, para os outros, tudo é treinável. Falávamos há bocado, não é? Tudo se faz. Nós, se conseguirmos identificar alguma necessidade, então é correr atrás e trabalhar, e se não estamos satisfeitos, então é correr atrás e trabalhar, e se não estamos a conseguir alguma coisa, é identificar o porquê e correr atrás e trabalhar e, e alcançar estar tranquilo. A tranquilidade é uma coisa muito, muito bonita, não é? A paz interior é uma coisa muito bonita. E viver tranquilamente é uma coisa muito boa, nem que seja por momentos. E isso é possível. Isso eu garanto que é possível. Nem que seja 5 minutos. E faz Com- muito bem. Faz um bem danado. Queria-te agradecer, Bárbara, por tu aceitaste o desafio. Eu sei que saíste aqui Obrigada, eu, da Miguel. zona de conforto, portanto, queria-te Eu agradecer. não gosto deste quadradinho. Mas pronto, é mais um desafio e é engraçado estar a fazê-lo. Obrigada pelo convite, eu. Obrigado, tudo bom, Bárbara. Continuação. Obrigada, amiga.